Olá pessoal, vamos continuar com nossas aulas de Química e seguindo o que a gente já vinha na aula passada, falando de substâncias e misturas, a gente tinha parado aqui nessa questão que fala de substâncias e misturas, né? E agora, já que nós entendemos mais ou menos o que é uma substância, o que é uma mistura, como que elas se diferenciam e quais os tipos de misturas que nós temos, aí nós podemos então partir para separação de misturas. Então, é um aspecto importante a separação de misturas, por, porque é um aspecto que está relacionado tanto ao nosso cotidiano quanto à questão de laboratório também. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar feijão, a gente precisa selecionar os grãos para retirar os estragados ou outros materiais que estejam presentes lá e a gente ter só o feijão de melhor qualidade para comer. Na reciclagem de lixo, por exemplo, é um processo que você separa os materiais que você quer reciclar do que não dá para reciclar, ou do material orgânico, por exemplo. Então, isso são aspectos importantes que estão relacionados à separação de mistura. No laboratório, a gente faz processos de separação de mistura, diversos tipos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ah, tratando de soluções heterogêneas, de misturas heterogêneas, nós vamos ter alguns processos que são utilizados para separar esse tipo de mistura. Por exemplo, se eu tiver aqui, esse pó amarelo aqui é enxofre, e aqui eu tenho limalha de ferro, ferrugem, não, ferro metálico como se fosse um pó, um triturado, alguma coisa assim. Então, se eu tiver essa mistura de enxofre com ferro ou com outro metal, não dá para separar exatamente de forma fácil os dois, porque podem conter partículas que vão ficar presentes aqui ainda no enxofre. Então, o que é que eu faço? Como o ferro é um metal, se eu aproximar um ímã, eu vou atrair todo esse metal para o ímã. O enxofre é um não metal, então ele não sofre atrações magnéticas. Portanto, ele vai permanecer onde ele está e apenas o ferro será atraído pelo ímã. Isso se chama separação magnética. Eu tenho também o processo de dissolução fracionada. Por exemplo, se eu tiver aqui sal, areia. Se eu quiser separar o sal da areia, é extremamente difícil do ponto de vista macroscópico. Mas, se você adicionar água, depois que adicionar água, o sal vai dissolver na água. E a areia vai se depositar no fundo do recipiente. O que é que a gente faz? Filtra a mistura água e areia com sal. O sal está dissolvido na água, ele vai passar pelo filtro. E a areia vai ficar aqui no filtro. Se você quiser depois separar a água do sal, basta evaporar a água e vai ter apenas o sal. Isso é uma dissolução fracionada que está seguindo de outros processos. Aí nós temos também decantação. Decantação é um processo, que é isso aqui, ó, que ele acontece normalmente quando a gente tem líquidos de densidades diferentes. Por exemplo, água e óleo, água e gasolina, água e algum outro composto apolar, hexano, por exemplo, ou algum solvente orgânico. O que acontece? Como eles têm densidades diferentes e polaridades diferentes, um vai ficar abaixo do outro, já que as densidades são diferentes. Então, com um funil de separação, que é esse dispositivo aqui de vidro usado em laboratório, a gente tem uma torneirinha aqui, ó, e a gente regula o líquido para sair aqui. Então, você consegue separar um do outro simplesmente pela ação da gravidade. Então, isso é uma decantação. Nós temos também a flotação. O que é isso? Aqui nós temos uma mistura de areia e pó de serra, por exemplo. E aí, o que é que você faz para separar isso? Pega essa mistura, coloca na água. A areia, por ser mais densa, ela vai para o fundo do recipiente. Vai ficar aqui embaixo.
E o pó de serra é leve, tem uma densidade relativamente baixa, vai ficar aqui na superfície. Você remove o pó de serra, depois remove a água, tira a água, e você vai ter a areia separada do pó de ferro de forma bem simples e rápida. Um processo bem tranquilo de fazer. Uma outra forma um outro tipo de separação de mistura é a evaporação. Esse processo aqui é bem comum para a produção de sal aqui, ó. Aqui nós temos um campo de produção de sal. O que acontece? A água do mar ela é colocada aqui. A água do mar tem uma concentração de sal bastante elevada. E à medida que ela vai evaporando, você consegue remover os cristais de sal que vão se depositando no fundo aqui à medida que a quantidade de água vai diminuindo. E aí, dependendo da solubilidade de cada sal, você consegue extrair os diferentes tipos de sal que nós temos dissolvidos na água do mar, né? Cabe salientar que nós não temos apenas o cloreto de sódio, que é o sal que a gente usa em casa para cozinhar. Nós temos diversos tipos de sal dissolvidos na água do mar. Aqui nós temos um outro processo chamado cristalização. Esse processo é muito útil na área de química orgânica, na cristalização de compostos orgânicos. Por quê? Imagina que você tem aqui uma solução, esse sólido azul aqui tem características que parecem ser sulfato de cobre, não sei se é exatamente, mas pela característica parece. E o sulfato de cobre é um sal azul e você dissolve ele na água. E aí, se tiver alguma impureza, se o sal estiver contaminado com alguma outra coisa, você pode dissolvê-lo e utilizar o processo de cristalização, que você vai mudar a pressão e temperatura, e a água o líquido, o solvente, ele vai evaporar gradativamente e começam a se formar cristais. Esses cristais, eles são aglomerações dos átomos, dos íons de sulfato de cobre, e essas aglomerações elas têm um certo grau de pureza por conta da interação eletrostática que existe entre as espécies iônicas, e por conta disso, essa aglomeração do cristal vai fazer com que as partículas sejam meio que seletivas, formando cristais mais puros do que a mistura que você tinha antes. E aí você consegue separar os cristais mais puros das impurezas que foram observadas na mistura anterior. Então é um processo bastante útil, no caso aqui para um composto inorgânico, mas é muito comum utilizar no laboratório de química orgânica, porque você consegue separar muitas vezes moléculas orgânicas que cristalizam e purificá-las de forma menos trabalhosa, digamos assim. Passando aqui, a gente tem dois processos que são extremamente úteis na indústria química, principalmente na petroquímica, que são a destilação simples e a destilação fracionada, com uma importância maior aqui para destilação fracionada. Então vamos primeiro falar da destilação simples. Aqui eu tenho um sistema de destilação, que é uma destilação, é você separar líquidos. Por exemplo, às vezes você tem uma mistura álcool e água. Não dá para separar álcool e água de forma simples. Os dois são solúveis, eles são miscíveis. Você não consegue distinguir pela densidade, porque eles se dissolvem completamente por conta da polaridade. Então, a maneira mais simples de fazer isso seria uma destilação, uma separação de líquidos com uma variação de temperatura. Como que funciona? Veja só, no laboratório a gente tem esse dispositivo aqui, esse suporte, né? Algumas garras metálicas para manter as vidrarias aqui. Então, tem aqui uma garra, tem normalmente uma placa de amianto ou uma manta que é de aquecimento, uma fonte de calor, que pode ser o bico de Bunsen. E aqui um termômetro para a gente controlar a temperatura para evitar acidente. Uma rolha pode ser de cortiça ou de silicone. Esse balão ele deve ter uma saída lateral ou um tipo de adaptador aqui no condensador, que é justamente esse dispositivo aqui, ó, o condensador. Ele justamente é utilizado para condensar. Se vocês lembrarem dos processos de transformação da matéria, das transformações físicas, vão lembrar que do estado vapor para o estado líquido a gente condensa o líquido. Então, aqui nós temos o vapor, a água, a mistura água e álcool.
ela vai ser aquecida, o álcool tem a temperatura de ebulição menor do que a da água, então ele vai evaporar primeiro. O vapor de álcool ele vai ser encaminhado aqui para esse dispositivo. E aqui nós temos uma entrada de água fria e aqui a água sai com a temperatura maior, porque ela está em contato com o vapor. E aí você promove a condensação, já que o vapor ele vai entrar em contato com a superfície mais fria e fazendo isso ele vai voltar para o estado líquido. E aí ele desce nessa serpentina aqui e é coletado no outro recipiente. Aí você consegue separar os dois líquidos. Lembrando que é importante manter a temperatura adequada, já que se isso não for feito, você pode evaporar os dois ao mesmo tempo e aí você não vai ter a separação da forma que você deseja. A destilação fracionada é basicamente a mesma coisa, só que aqui você pode ter uma mistura com muito mais materiais e se vocês observarem, aqui eu não tenho um tamanho muito grande no meu canal aqui da vidraria. Aqui eu preciso, numa destilação fracionada, adaptar, no caso desse sistema aqui, uma coluna de Vigré, que é um tipo de vidraria que ele tem bolinhas de porcelana ou pratos que a gente chama pratos de condensação, que eles são utilizados para... À medida que o vapor vai subindo aqui, ele entra em contato com essas superfícies, e essa superfície tem uma temperatura menor, e aí o vapor começa a se condensar nessas superfícies. E aí ele vai subindo, à medida que ele vai subindo, ele vai se tornando mais puro, e aí você consegue separar vários tipos de substância de acordo com o ponto de ebulição delas. E isso aqui acontece da mesma forma que a destilação simples, você vai recolhendo o material. Esse processo é muito utilizado na indústria petroquímica, na fracionamento de petróleo para a produção de combustíveis. Gasolina, diesel, querosene, todos esses compostos são produzidos através desse tipo de sistema. Então, seguindo aqui, a gente tem uma técnica de separação bastante interessante que chama cromatografia. Na cromatografia, os componentes de uma mistura em solução são separados e identificados pela cor. Então, por exemplo, você pega um becker aqui, né, um recipiente de vidro, coloca, pode ser álcool ou água. No geral, álcool é mais eficiente do que a água, nesse caso da tinta aqui. Coloca aqui tinta, no caso pode ser tinta de caneta ou outro tipo de tinta, que você saiba que tem mais de um componente. E aí, à medida que o solvente ele vai subindo aqui pelo papel, pela plaquinha, ele vai arrastando a mistura e ele vai separando as cores. Veja que aqui está começando o processo, aqui já está finalizando, e aqui eu consegui separar essa cor mais amarelada dessa cor mais azulada. Então, você separou os componentes da tinta aqui pela cor, né? Então, você sabe que a tinta aqui não tem só essa cor aqui, ela tem mais de um componente. Então, nós acabamos separando essa mistura, ok? Então, na próxima aula a gente faz alguns exercícios sobre essa parte. Se der tempo já começa um novo assunto, ok? Então, por agora é só.